Olá, turma. Professor Alex, disciplina Química. E hoje nós vamos continuar falando sobre a tabela periódica. Hoje nós vamos recordar um pouco sobre a distribuição eletrônica, certo? E depois nós vamos fazer essa ligação da distribuição eletrônica com a localização do elemento na tabela periódica. Vamos falar um pouco sobre a classificação dos elementos na tabela periódica e finalizar com algumas questões para a gente poder ter a compreensão total, ok? Vamos lá. A distribuição dos elétrons, vamos lá. O átomo, ele é composto de duas regiões, núcleo e eletrosfera. O que nós temos no núcleo? Nós temos os prótons e os nêutrons. E na eletrosfera, nós temos os elétrons. Então, onde eu posso encontrar os elétrons no átomo é na eletrosfera. Só que a eletrosfera, ela está dividida em sub-regiões, chamamos de níveis de energia ou camadas eletrônicas. Então, na eletrosfera, nós temos 7 camadas eletrônicas, ou 7 níveis de energia. Nível 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou camadas K, L, M, N, O, P e Q. Também, entre um nível e outro, se percebeu que também haviam divisões. Então, entre um nível e outro, nós vamos encontrar os subníveis. Que são os subníveis? S, P, D e E. Então, a eletrosfera ela é dividida em 7 níveis, ou 7 camadas, e entre os níveis nós temos os subníveis, que são 4. Certo? Bom, nós podemos distribuir esses elétrons na eletrosfera, em níveis e subníveis. E nós temos um diagrama, que é um gráfico que foi estabelecido por Linus Pauling, que permite fazermos essa distribuição sem nenhuma dificuldade, sem errarmos. E o diagrama de Linus Pauling está representado aqui, turma. Olha só. Então, a gente tem os níveis, os 7 níveis e os subníveis de energia, tá certo? O preenchimento dos elétrons nos níveis e subníveis, eles vão começar sempre de cima para baixo, certo? Formando uma diagonal. Então, os primeiros elétrons eles vão entrar no nível 1, subnível S, e aí, em seguida vão preencher o nível 2, subnível S, aí pula para o nível 2, subnível P, desce para o nível 3, subnível S, e vai seguindo, turma, sempre na diagonal, de cima para baixo. Essa vai ser a ordem energética dos elétrons. Os elétrons vão preencher os níveis e os subníveis de acordo com o valor energético daquele nível, daquele subnível. Então, por meio do diagrama, a gente consegue esse preenchimento de forma correta. Vamos aqui, vamos a um exemplo. Alumínio, número atômico 13, como ele é um átomo neutro, nesse momento ele é um átomo neutro, eu vou ter 13 prótons, vou ter 13 elétrons. Como que esses 13 elétrons estão distribuídos na eletrosfera? Então, vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Turma, somamos os expoentes, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 1, 13. Corresponde a um número atômico. Eu vou pegar o 3p1. O que significa essa simbologia? 3p1. Então, olha só. O 3, que é o número grande que precede o subnível, que precede a letra, o número 3, ele indica o nível ou a camada. Então, o 3p1, esse elétron está localizado no terceiro nível, que corresponde à camada M. O P, a letra, ela representa o subnível. São 4 subníveis. S, P, D e E. Esse elétron está localizado no subnível P. E o subnível P, para o alumínio, só apresenta um elétron. Por isso, 3p1. Cada subnível
O S, ele suporta até 2 elétrons. O P, até 6. Então, eu posso ter P1, P2, P3, P6. O subnível D, ele comporta até 10 elétrons. E o subnível F, até 14 elétrons. Então, 3P1, eu tenho um elétron localizado no subnível P do nível 3. Certo, turma? Vamos aqui, ó. Caminhando horizontalmente ao longo dos 7 períodos da tabela periódica, né? Ao passarmos de uma casa, ou seja, de um quadrinho para o outro, nós temos o aumento do número atômico. Então, olha só, eu tenho vanádio, número atômico 23, e aí o elemento seguinte, a casa seguinte, é o cromo, número atômico 24. Por quê? Porque os elementos na tabela periódica, eles estão organizados em ordem crescente do número atômico, da esquerda para a direita. Portanto, sempre o elemento que está à direita do outro elemento, ele vai apresentar um número atômico maior, certo? Esse elétron a mais é chamado de elétron de diferenciação. Então, o vanádio ele tem 23 elétrons, o cromo, 24 elétrons. Então, esse 24º elétron é um elétron de diferenciação, ou seja, que vai diferenciar o elemento vanádio do elemento cromo. Vamos aqui, ó. Nós vamos localizar o elemento com base na sua distribuição eletrônica. Nós vamos localizar o elemento na tabela periódica. Então, eu peguei os 2 primeiros períodos da tabela periódica. No primeiro período, eu tenho o hidrogênio e também o hélio. O hidrogênio, símbolo H, ele apresenta apenas um elétron. Como é a sua distribuição eletrônica? 1s1. O hélio, ele vai ter 2 elétrons. E como será a sua distribuição eletrônica? 1s2. Vamos para a segunda linha horizontal, que é o segundo período. Nós temos elementos lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e neon. O lítio, 3 elétrons, sua distribuição eletrônica, 1s2, 2s1. Berílio, 4 elétrons, a sua distribuição eletrônica, 1s2, 2s2. Boro, 5 elétrons, a sua distribuição, 1s2, 2s2, 2p1. Observe, o S, ele suporta 2 elétrons. Então, aqui, ó, eu preenchi o 2s2, que vem na sequência. Nível 2, subnível P. Ficou 2p1. Somando os expoentes, turma, ó, 2 mais 2 mais 1, 5. Vai corresponder ao número atômico do elemento. Tá bom? Bom, vamos pegar aqui, ó, o caso do cloro. Cloro número atômico 17. Fazendo a distribuição eletrônica do cloro, nós podemos localizá-lo em período e em família. Podemos localizar o elemento. Então, para isso, basta que a gente faça a sua distribuição eletrônica. O cloro, 17 elétrons. Como fica a sua distribuição eletrônica? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Vamos lá. O elemento cloro, ele apresenta 3 camadas eletrônicas. Camada K, camada L e camada M. O seu elétron mais energético é o 3p5. A sua distribuição eletrônica ela terminou no 3p5. E ele apresenta 7 elétrons na sua camada de valência. O que é a camada de valência, turma? É a última camada do elemento. Então, como eu tenho aqui, ó, 3 camadas, então, na última camada é a terceira camada, 2 mais 5, 7 elétrons. Então, na camada de valência, eu tenho 7 elétrons. Ele vai estar localizado no 4º período, no bloco P. Por quê? Porque a sua distribuição eletrônica terminou no 3p5.
e ele vai fazer parte da família 7A. Por quê? Porque apresenta 7 elétrons na última camada. O elemento manganês. O elemento manganês ele apresenta 25 elétrons. Fazendo a sua distribuição eletrônica, eu vou ter 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5. Ele apresenta quantas camadas? 4 camadas. Primeira, segunda, terceira camada e a quarta camada. Camadas K, L, M e M. Por apresentar 4 camadas, ele vai estar localizado no quarto período da tabela periódica. O seu elétron mais energético, ou seja, a distribuição eletrônica, terminou no 3d5. Então, o elétron mais energético está localizado no subnível D. Né? E eu tenho 5 elétrons nesse subnível, porque a distribuição terminou no 3d5. Bom, pelo elétron mais energético está localizado no subnível D, ele vai pertencer ao bloco D. Ele vai ser um elemento de transição externa, certo? E como terminou no subnível D, ele vai pertencer à família B. Lembrando que a família B pode ser de 1 a 8. Qual família B ele vai pertencer? Terminou em 3d5. Somo com 2 elétrons, 5 mais 2, 7. Ele pertence à família 7b. Mais uma. O elemento césio. O elemento césio, ele apresenta 55 elétrons. Então, aqui está toda a sua distribuição eletrônica. Toda a sua distribuição eletrônica. Tudo bem? Bom, observando a distribuição eletrônica, nós temos quantas camadas? Nós temos, 6 camadas. 6 camadas. Então, se ele tem 6 camadas, ele vai estar localizado no 6º período. O seu elétron mais energético é qual? Observando toda a distribuição eletrônica, né, a gente nota que parou no 6s1. Então, o elétron mais energético ele está localizado no subnível S, que é o 6s1, certo? Como terminou a distribuição eletrônica no subnível S, ele vai pertencer à família A, ele vai ser um elemento representativo. Ele vai pertencer à família A. A sua camada de valência, ou seja, a sua última camada, que é o nível 6, ele apresenta apenas um elétron no subnível, no nível 6. Então, como ele tem um elétron no subnível S, então, o último nível, só tem um elétron, que é o S1, ele vai pertencer à família 1A. Terminou, vamos lembrar aqui, terminou em S ou P, o elemento pertence à família A. Terminou em D ou F, o elemento vai pertencer à família B. A família A, a gente soma os expoentes. Então, terminou em S2, família 2A. Mas terminou em P3, eu tenho que lembrar que antes do P3 eu tenho o S2. Então, S2 mais P3, 2 mais 3, 5, família A. Terminou em D ou terminou em F, o elemento vai pertencer à família B. A família B vai de 1 a 8. Eu tenho família 1B, 2B, 3B. A família B, eu vou somar, terminou em D4, vou somar com o número 2. 4 mais 2, 6. Até o D6. Então, terminou em D6, 6 mais 2, 8. 8B. O D9 e o D10, eles vão também pertencer à família 8B. Então, terminou em D6, D7, D8, família 8B. Terminou em D9. Então, eu não tenho família 11B. D9, família 1B. Terminou em D10, ele vai pertencer à família 2B. Então, aqui na tabela, nós temos toda essa divisão. Olha só, as duas primeiras colunas são os elementos que vão terminar no subnível S, certo? As últimas 6 colunas da tabela periódica são os elementos que terminam no subnível
P. As duas primeiras finalizam no subnível S, as 6 últimas no subnível P. Lembrando, terminou em S ou P, eles pertencem à família A da tabela periódica. Bom, aqui o meio da tabela são os elementos que terminam no subnível D. Terminam no subnível D. E essas duas linhas que aparecem fora da tabela periódica, todos esses elementos, eles vão terminar com o subnível F. E eles, todo esse grupo de elementos, eles vão pertencer à família 3B. Eles estão localizados na família 3B. Bom, os elementos químicos, eles podem ser divididos em metais, semimetais, ametais e gases nobres. Os metais correspondem a mais de 80% dos elementos químicos. Então, mais de 80% são metais. Então, todos esses elementos aqui são os metais. Os metais apresentam características como um brilho, conduzem corrente elétrica com facilidade, conduzem calor com facilidade. Ao contrário dos metais, eu tenho os ametais, que é esse pequeno grupo aqui, ó, são os ametais. Os ametais, A quer dizer não, são os não metais. Então, eles vão apresentar características contrárias dos metais. Por exemplo, os ametais não conduzem corrente elétrica. Os ametais também não conduzem calor. Entre os metais e os ametais, nós temos os semimetais, que correspondem apenas a esse seleto grupo, que vão apresentar características ora dos metais, ora dos ametais. E, por fim, os gases nobres. Né? Eles apresentam esse nome porque eles têm a tendência, na natureza, de aparecerem de forma isolada, de não se combinarem com outros elementos químicos. Para fechar, algumas questões. Dadas as configurações abaixo, associe com a classificação periódica correspondente. Então, olha só, nós queremos preencher essa segunda coluna aqui. Ou seja, quem é o elemento da família 2A, 7A? Para ser da família 2A, ele precisa terminar com 2 elétrons. Quem termina com 2 elétrons? O item 3 termina em S2. Então, aqui, começa com o 3. Para ser da família 7A, eu preciso terminar com 7 elétrons. Eu preciso ter 7 elétrons na última camada. É o item 1. 3S2, 3P5. Para ser da família 8A, eu preciso terminar com 8 elétrons na última camada. E aqui nós temos o item 4, S2, P6. E para ser da família 3B, preciso terminar no D1. Quem termina no D1? O item 2. Então, a ordem correta é 3, 1, 4, 2. Letra C. Temos abaixo as configurações eletrônicas de alguns elementos no estado fundamental. A configuração eletrônica corresponde a um gás nobre, ou seja, a família 8A turma, para ser 8A, eu preciso ter 8 elétrons na última camada. Ele precisa terminar no P6, porque antes do P6 eu tenho um S2. Olha aqui a letra A. Termina em 3S2, 3P6, 2 mais 6, 8. Família 8A. Então, resposta correta, letra A. Vamos recordar o que nós trabalhamos hoje. Então, hoje nós trabalhamos a ideia da localização do elemento químico na tabela periódica. Só que essa localização ela se dá por meio da distribuição eletrônica em níveis e subníveis. Certo? Faço a distribuição eletrônica. Terminou em S ou P, família A. Terminou em D ou F, família B. A família A vai de 1 a 8, basta somarmos os elétrons da última camada. E a família B também vai de 1 a 8. Basta somar o número 2, a quantidade de elétrons da última camada. E se o elemento tiver 3 camadas, terceiro período. 4 camadas, 4 períodos. Ok? Até a próxima, turma.